PCP. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, gostaria de começar naturalmente por saudar. Sr. Ministro, eu vou naturalmente começar com mais uma declaração política e dizer-lhe que o documento do Orçamento de Estado, o Orçamento do Ministério da Economia, é claramente bastante coerente com o Orçamento de Estado global que o Governo PS apresentou e que, pese todos os pormenores críticos do PSD e do CDS, vai ter a sua bênção e, portanto, é também o seu orçamento. Mesmo na questão do PEC, mesmo na questão do pagamento especial por conta. A avaliação que fazemos do orçamento do Ministério da Economia é naturalmente também coincidente e coerente com a avaliação que fazemos do orçamento geral. Um orçamento de estagnação, um orçamento de desemprego e desigualdades sociais. Eu diria que, se não bastassem as catástrofes naturais que têm atingido o país, temos um orçamento de Estado para 2010 catastrófico. Em particular pelas sombrias perspectivas que anuncia para o próprio Programa de Estabilidade e Convergência. Eu diria que é um orçamento que é uma boa síntese das políticas que ao longo destas 3 décadas conduziram o país àquilo que poderíamos chamar o estado de desemprego, desigualdades, dívidas, déficits e dependências. É um orçamento de continuidade e o Sr. Ministro não pode confundir algumas árvores do seu orçamento, aliás, árvores bastante anémicas, raquíticas, com a floresta, que é o orçamento globalmente considerado. Não é nenhuma desilusão, é consequência, com toda a lógica e coerência, de uma velha política de opções suportadas por eixos bem conhecidos. A moeda única e o Pacto de Estabilidade e Crescimento, determinando o sufoco da ação do Estado no investimento público na despesa social, afetando gravemente a competitividade da economia nacional. Um orçamento que continua a olhar tudo, a dar tudo ao grande capital privado, aos grupos económicos e financeiros, determinando um domínio crescente, monopolista e oligopolista dos mercados nacionais, garantindo-lhe privilégios, lucros e mercados. E eu gostaria de lembrar-lhe aqui, Sr. Ministro, os grupos económicos que, no dizer de um primeiro-ministro de um governo a que o senhor também pertenceu, disse textualmente o seguinte: os grupos económicos iam ser os elementos racionalizadores das transformações económicas do país, da modernização e de um novo modelo de especialização. Onde está este novo modelo, Sr. Ministro? Está tanto que o Sr. Ministro torna a colocá-lo como um objetivo 15 anos depois de terem sido proferidas estas palavras. Ao serviço destes objetivos, mais privatizações e liberalizações, mesmo daquilo que os senhores diziam que nunca iam fazer, Galp, EDP, REN, gostaria de saber até onde vai a privatização da REN, e o empolamento do papel do capital estrangeiro e das exportações na resposta aos problemas económicos nacionais. Sr. Ministro, este é claramente um orçamento que não responde ao desemprego e à precariedade. O Governo aceita-os como uma fatalidade natural do mercado, mas esta desvalorização, para lá de outros aspectos, tem graves implicações, inclusive ao nível do mercado, da degradação do mercado interno. Nós percebemos aqui a tentativa de puxar a abordagem deste problema para o lado dos consumidores da parte do grupo parlamentar do PS. É que, falando dos consumidores, esquecem-se que os consumidores são trabalhadores e não falando nos trabalhadores, não se falam em salários e noutras coisas desagradáveis. Os problemas das micro, pequenas e médias empresas, e repito-lhe uma pergunta que aqui lhe fiz no debate na Generalidade, o Governo conhece a situação, altamente endividadas, dificuldades acrescidas de tesouraria, estão ou vão subir dificuldades na procura externa e na interna, os senhores esquecem sempre de falar,
vão subir ou estão a subir taxas de juros, spreads, seguros, a energia, custos ambientais. A Sociedade Ponte Verde anuncia um aumento de 36%, custos do risco, custos da introdução do novo sistema de contabilidade, etc, etc. As respostas do Ministério da Economia são algumas, se assim podemos considerar, para as empresas exportadoras. E eu pergunto-lhe que resposta dá às restantes cerca de 300 mil micro, pequenas e médias empresas. Sr. Ministro, o Sr. Ministro fala de fatores de competitividade do tecido económico nacional. Eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, como é que o senhor vai impedir que estes fatores se agravem? Por exemplo, os problemas do crédito e dos seguros. E não bastam linhas de crédito. É necessário que o mercado de crédito funcione em condições aceitáveis. Sr. Ministro, recebemos ainda recentemente nesta Assembleia, o Grupo de Trabalho Têxtil, a seguinte denúncia de uma empresa. O seu banco tinha acabado de lhe comunicar que a comissão de gestão da conta calcionada ia aumentar de 67%. As despesas com letras devolvidas de 100%. A reforma de letras passavam a ter uma taxa de juros de 15%. Ó, Sr. Ministro, acha mesmo que é possível que as empresas continuem a sobreviver com esta situação no mercado de crédito, Sr. Ministro? Sei que os senhores intervenham, de facto, inclusive utilizando, como várias vezes propusemos nesta Assembleia, a Caixa Geral de Depósitos como banco de referência para o restante setor privado. Setor da energia. Este fato importante setor, Sr. Ministro, estamos confrontados com uma subida média no setor regulado de 2,9% e, segundo informam as associações empresariais, uma subida de 10% no mercado não regulado. Acha possível, Sr. Ministro, que isto não toque a competitividade das empresas portuguesas? Custos ambientais. Já lhe referi, perguntava-lhe se vai intervir junto do Ministério do Ambiente, porque a Sra. Ministra do Ambiente, questionada sobre esta questão, assobiou para o lado, como se costuma dizer, se vai intervir relativamente à contenção desta subida. Medidas fiscais, aquilo que sabemos, zero, nem o pagamento especial por conta conseguiu sobreviver. No Orçamento de Estado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou caminhar para o fim desta primeira intervenção. Eu gostava de lhe colocar ainda uma questão relativamente à defesa do mercado interno no quadro dos constrangimentos da moeda única. Recentemente, uma personalidade política que o senhor conhece muito bem, certamente, o professor João Ferreira do Amaral, PS, professor do ISEG, relator dos pareceres do Conselho Económico e Social do Orçamento de Estado e das GOPs, veio propor que o país precisaria de impor uma taxa sobre as exportações, ao contrário, impor uma taxa sobre as importações e avançar com ajudas às exportações. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, o que é que o Sr. Ministro pensa disso? Ou se pensa que isto é também alguma ideia marciana, para usar o termo que já hoje aqui esteve em circulação, do Partido Comunista Português?